O torcedor vascaíno, sem sombra de dúvidas, é uma força da natureza, como eu falei no título desse vídeo, né, pessoal? E essa força toda, essa paixão toda que o torcedor vascaíno tem pelo Vasco, também é um dos principais motivos de muita gente não gostar do Vasco, odiar o Vasco. Já não gosta naturalmente, né? A gente está falando de muitas pessoas mesmo, porque é o time do povo, é o time que está dentro da sua comunidade, é o time que fez muito por vários grupos de pessoas, ou seja, é o time que sente na pele mesmo ali a dor individual da pessoa, né? É um time que lutou, né? É um time que lutou pelo país, lutou por pessoas, e isso incomoda muito, cara. Isso incomoda muito. Muita gente não gosta do Vasco de graça. A gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando aqui da principal emissora do país, que tem a sua cúpula toda ela por flamenguistas. E o flamenguista em si, cara, eu diria que na sua maioria, né, deve ter um ou outro aí que vê o futebol assim, entendendo o rival, entendendo que ter um rival bem saudável é importante, mas são muito poucos, né? Na verdade, são pouquíssimos. Na verdade, muita gente quer ver o fim do Vasco, né? E sem motivo algum, e muitas das vezes porque o Vasco é isso, é o clube do povo, é o legítimo clube do povo, né? E como eu comecei a falar também, pela força do seu torcedor. O que eles pensam? Primeiro, eles acham que o Vasco acabou, que o Vasco é um time pequeno. Isso não existe. Não é porque o Vasco passou 20 anos sendo sucateado por mais administrações que o Vasco perdeu a sua grandeza. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O clube, o torcedor não é culpado por causa de dirigentes fraquíssimos, incompetentes, eu diria até alguns duvidosos, que passaram pelo Vasco da Gama. Não, ninguém tem culpa. O torcedor vascaíno não tem culpa. Mas eu acredito que o Vasco está se recuperando, está se estruturando, mas esse período tão difícil de 20 anos que o Vasco passou, a torcida do Vasco não abandonou. E pelo contrário, a torcida do Vasco é cada vez mais apaixonada, cada vez mais engajada pelo Clube de Futebol Vasco da Gama, cada vez mais dedicada. Eu falo, se não fosse o Pedrinho agora, que eu acho que o Pedrinho vai acertar nosso clube, vai trazer nosso clube de novo aos grandes momentos, a elite de verdade do futebol brasileiro. Se não fosse isso, a torcida não deixaria acabar nunca. Como não vai deixar acabar nunca. A torcida do Vasco sempre será o grande e principal parceiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E essa paixão que o torcedor tem é uma das coisas que incomoda muita gente. Os caras não entendem. Caramba, chamam a gente de... Esse pessoal é maluco, esse pessoal não tem noção. Eles não sabem o que é a paixão, eles não sabem o que é gostar e apoiar verdadeiramente um time. Esse é o Vasco, esse é o Vasco da Gama. Esse é o torcedor vascaíno. Então esse vídeo é para exaltar essa paixão que muitos não entendem, nem tentam entender, Ninguém ama, ninguém é mais fiel do que o torcedor vascaíno. Aproveitando para trazer sobre isso, né? Um ponto agora que eu estava falando, não sei se vocês viram, a Nike está assustada. A Nike está assustada porque ela não consegue dar conta da demanda de pedidos dos torcedores vascaínos. A camisa do Vasco esgotou assim, ó, puf, rápido, num piscar de olhos, e mal chega na loja já acaba. Tem lojista, pessoal, que ainda nem recebeu a camisa do Vasco. Essa é a paixão, essa é a força do torcedor vascaíno. Entendeu que a Nike está chegando, é o principal distribuidor de material esportivo do mundo, entendeu que precisava se fazer a sua parte e está fazendo. Camisas esgotadas, tem lista de espera, tem gente que está lá atrás, não sabe nem quanto que vai chegar a sua vez na lista de espera. Essa é a força do torcedor, que não abandona o clube, sempre nos estádios, sempre lutando, sempre acompanhando, ali cobrando melhoria, porque, pô, quer ver o time bem, é a paixão do torcedor. Outras coisas, quando está interessado no jogador, Spinelli, foi uma vontade do torcedor e cada vez mais isso está presente. O torcedor invadindo a rede social, o torcedor acompanhando no estádio, assustando uma Nike no bom sentido. Eu tenho muito orgulho de ser vascaíno.
muito orgulho, principalmente por fazer parte de uma torcida como essa do Vasco. Até me emociona falar sobre isso. Repito, uma força da natureza. O torcedor vascaíno amedronta as outras torcidas. Não estou falando de nada de violência, nada não. Estou falando pela sua paixão, pela força que pode conduzir o Vasco da Gama. Um Vasco bem, um Vasco se estruturando, e como está acontecendo, com a recuperação fiscal, o novo estádio que até o meio do ano vai sair, com a nova SAF, um pessoal capaz, né? Tudo indica que vai ser o Lamáquia, né? A Leila também, mais para frente, até o meio do ano também. Nike, e por aí vai, cara. O time hoje, o Vasco hoje já consegue contratar jogadores melhores. Eu acho esse time do Vasco um bom time, um time jovem, um time veloz, que precisa de entrosamento. Vamos torcer para que seja escolhido um treinador muito bem, o treinador se encaixe nesse elenco do Vasco da Gama. Eu acho que as coisas podem dar certo, sim. Acho que a gente tem condições de virar contra o Fluminense, sim. O Fluminense que vem praticando é um dos melhores futebols do momento, mas eu acho que as coisas podem acontecer. Repito, eu acho que pode dar liga esse time do Vasco. Era nítido que tinha alguma situação dos jogadores com o Diniz. Torcer para que dê tudo certo, que o treinador se encaixe com os jogadores. Pedir uma cabeça boa pro Pedrinho também, para ele estar resolvendo essas últimas pendências que precisa no Vasco. E mais uma vez, orgulho demais de ser vascaíno por causa de você também, torcedor do Vasco. Que torcida maravilhosa, que torcida incrível. Tamo junto, galera? Tamo juntasso? Precisava fazer esse vídeo. Depois que eu vi a notícia da Nike, que a Nike não consegue dar conta de tantos pedidos de camisa do Vasco, eu precisava fazer esse vídeo. Aproveitando, encerrando agora, eu também quero te pedir, se você puder me seguir, vocês vascaínos, não vascaínos, mas que gostou do amigo aqui, da fala do amigo, puder me seguir, deixar um comentário sobre isso, as coisas que eu acabei de falar aqui, eu vou ficar muito grato, tá bom? Tamo juntasso, até quinta-feira o jogo entre Vasco e Santos, confiando numa vitória, saudações, valeu demais, gente, obrigado, valeu.